paz do Senhor, meu querido. Eu sou o pastor Elias Xavier e esse é o nosso programa Missões Online, Cristo até os confins da terra. Aqui você tem um dos melhores comentários da Escola Bíblica Dominical. Portanto, você que é professor, aluno assíduo desse trabalho, amante da Escola Bíblica Dominical, não pode deixar de assistir esse vídeo até o final, e aonde você puder compartilhar e com quem você puder compartilhar, compartilhe e vamos juntos nessa corrente do bem pela propagação do Evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E você que ainda não se inscreveu no nosso canal, se inscreva, clique aí no sininho para que você seja habilitado para receber as notificações todas as vezes que postarmos um vídeo novo. Eu conto com você para alcançarmos a meta de 1000 novos inscritos daqui até a gente terminar esse primeiro trimestre do ano de 2020. Hoje nós vamos comentar a lição de número 6, que será ministrada nesse próximo domingo, dia 9 de fevereiro do ano de 2020, em todas as nossas igrejas. E o tema desta lição é a sexualidade humana. Essa lição é uma das mais importantes desse trimestre, até porque aborda um tema que é bastante atual, que está em discussão na nossa sociedade, e aquilo que Paulo falou para Timóteo, que nos últimos dias nós teríamos tempos trabalhosos, tempos difíceis, e esses tempos já chegaram para a igreja de Jesus. Nós podemos comparar o tempo que nós estamos vivendo agora, talvez até em um grau mais elevado, com o tempo das cidades de Sodoma e Gomorra, ou com aquele período da história da época de Noé, em que os homens viviam como que se Deus não existisse, a violência se multiplicando, a sexualidade inflamada. Os homens realmente têm se distanciado de Deus. Às vezes a gente senta para assistir um jornal, um noticiário que deveria ser isento e simplesmente transmitir as informações, transmitir as notícias, mas a gente percebe que esses jornais são tendenciosos, maquiavélicos, preparados para disseminar essas ideologias que tanto têm prejudicado a nossa sociedade e tanto tem feito mal para a nossa família, que é baseada num modelo judaico-cristão, num modelo estabelecido por Deus desde a criação. Por essa razão, eu até peço a você que convide aquele irmão que você sabe que não gosta de ir na escola bíblica dominical, que nunca foi na escola bíblica dominical, mas que precisa ouvir essa palavra. Essa semana eu estava falando para os meus alunos ali no curso de teologia, que com muita tristeza eu cheguei a uma constatação de que quanto mais a igreja brasileira cresce, está faltando para nós, está faltando para as nossas igrejas o conhecimento da palavra de Deus. Eu me lembro agora do profeta Oséias, que diz que o meu povo foi destruído porque lhe faltou o conhecimento. Então, conhecimento da palavra de Deus é tudo nesse momento difícil que a igreja está vivendo aqui na terra. Então, à medida que o nosso comentário for desenvolvendo, então nós vamos perceber que a ideia do sexo masculino e feminino, diferentemente do que prega as ideologias, não é uma construção sociocultural da nossa sociedade ou da mente humana, mas é um princípio estabelecido por Deus desde a criação. E também vamos abordar as distorções e os pecados sexuais que tanto têm destruído a nossa sociedade, nossos adolescentes, nossos jovens e até mesmo adultos, casais, famílias inteiras têm sido destruídas por causa desses pecados sexuais. Mas nós vamos, através do estudo da santa e gloriosa palavra de Deus, receber através desta lição todo o antídoto para combatermos esse mal, porque o espírito do anticristo está aí, dominando a mente dos homens sem Deus. Mas nós, a igreja de Jesus Cristo, os filhos de Deus,
enquanto nós estivermos aqui na terra, nós vamos lutar, nós vamos ser oposição a toda e qualquer ação do nosso inimigo. Ele só vai poder realmente ter liberdade para agir na nossa sociedade depois que nós sairmos dessa terra. Porque enquanto estivermos aqui, nós lutaremos, custe o que custar, estaremos entrincheirados, lutando contra o reino das trevas. O escritor da nossa lição, o pastor Cláudio Honor de Andrade, ele divide essa lição em 3 pontos principais, sendo que o primeiro ponto traz o tema Deus criou apenas 2 sexos. E aqui nós vamos ver a definição de sexo, o que é, como identificar e como saber o que é o sexo masculino ou o sexo feminino. Vamos também abordar a questão de que Deus criou o sexo e vamos também falar sobre os 2 sexos criados por Deus. O pastor Cláudio Honor de Andrade traz uma definição para o sexo, que nesse caso é uma conformação física, orgânica, celular e particular que permite distinguir o homem e a mulher. Nesse sentido, eu louvo a Deus porque os nossos dicionários ainda estão preservando a ideia original do que é o sexo masculino e o que é o sexo feminino, porque eu acredito que se Jesus Cristo não voltar por esses dias, a gente vai ver os nossos dicionários também sendo mudados e não mais trazendo essas definições para o sexo como forma de distinguir homem e mulher. A verdade é que nesse sentido, independente dos nossos dicionários de português, o sexo é identificado por uma questão biológica e de acordo com a estrutura do nosso corpo físico e não de acordo com a opção sexual do indivíduo. Tudo bem que o indivíduo tem o direito de caminhar por onde ele quiser, fazer o que quiser da sua vida. E nós, enquanto Igreja de Cristo Jesus, temos que, acima de tudo, amar e respeitar a todas as pessoas, porém sem nunca concordar com a prática do pecado, sabendo que Deus um dia vai julgar a todos os homens, vivos e mortos, por todas as ações que porventura tenhamos praticado. Prosseguindo com o nosso comentário, podemos dizer que, diferente dos anjos que não têm sexo, os anjos não são nem macho nem fêmea, também não se reproduzem. Os homens foram criados por Deus e abençoados com a sexualidade. Como diz o comentarista da nossa lição, quando desfrutado dentro dos padrões estabelecidos por Deus, através da sua santa e gloriosa palavra, é bênção tanto para o homem quanto para a mulher. Também podemos entender, à luz da Bíblia, que quando Deus criou o homem, Deus criou macho e fêmea. Então, Deus não criou um terceiro ou um quarto tipo de sexo, muito pelo contrário, Deus criou apenas 2 sexos, o macho e a fêmea. O que passa disso, qualquer coisa diferente disso, é invencionice da mente humana, é ideologia satânica, é distorção da verdade e é simplesmente uma rebelião contra os princípios estabelecidos por Deus e nada mais. E agora chegamos no segundo ponto, que traz o tema objetivos da sexualidade humana. E aqui nós temos o primeiro objetivo, a procriação. O segundo objetivo, a união conjugal. E o terceiro objetivo, a glória de Deus. Quando nós falamos que um dos propósitos de Deus criar macho e fêmea, homem e mulher, é a procriação, é a reprodução humana, a gente ouve alguns movimentos esquerdistas, a gente ouve alguns movimentos que são inimigos da fé cristã, adversário dos princípios divinos para a família, utilizando o seguinte argumento: se de um casal que tem um dos cônjuges ou os 2 com algum problema nos seus órgãos reprodutores, então a união desse casal seria pecado também. O relacionamento sexual desse casal também não agradaria a Deus, porque eles estão
se relacionando sexualmente, mas não estão reproduzindo nada. Então, o argumento que nós temos para combater essa falácia é exatamente o princípio da funcionalidade. Por quê? Por exemplo, para você entender o que é o princípio da funcionalidade. Um carro que perdeu uma roda, ele deixa de ser carro? Não. Mesmo que ele esteja sem a roda, mas ali está um carro com todas as capacidades, com todas as características de qualquer outro carro. Ele continua sendo carro. Então, mesmo que tenhamos alguns casais com problemas nos seus órgãos reprodutivos, eles continuam sendo homens e mulheres, com todas as características de um casal dentro dos padrões estabelecidos por Deus, homem e mulher. E em nada fere os princípios divinos estabelecidos para a formação da família, para a formação do casal. E quando nós falamos do segundo propósito, que é a união conjugal, nós estamos falando que o segundo propósito é a formação da família. O sexo, quando ele é praticado dentro dos princípios divinos, ele é uma bênção na vida do ser humano. Agora, quando ele é praticado fora ou antes do casamento, aí se torna um grande abismo em nossas vidas. Infelizmente, não são poucos os nossos jovens e adolescentes que têm se lançado na prática da atividade sexual sem nenhum compromisso com Deus e nem com a sociedade, e muitas vezes até mesmo dentro das nossas igrejas. Infelizmente, temos visto muitos jovens adiantando os passos e violando esse princípio divino que é tão sagrado, que é tão sublime, que a Bíblia diz que venerado seja entre todos o matrimônio e um leito sem mácula. E infelizmente o que a gente vê são adolescentes, crianças na verdade, grávidas, se tornando mães cedo demais, né? Falando dessa questão das adolescentes que engravidam cedo, me lembro agora da campanha que foi lançada pelo governo federal, primeiro a adolescência, depois a gravidez, que está sendo largamente criticada na nossa mídia, porque para o mundo, para o homem sem Deus, a abstinência do sexo é uma coisa do outro mundo. Um jovem se guardar até o dia do casamento é uma coisa absurda, uma coisa que ninguém consegue fazer. Infelizmente, essa é a ideia que tem sido propagada através da televisão, dos filmes, novelas, desenhos animados, de todos os lados. O inimigo, Satanás, tem atacado os nossos jovens e adolescentes e lançado nas garras dessa praga que é a atividade sexual fora do casamento. E por essa razão, muitas adolescentes têm sofrido e têm pagado um preço amargo por causa dessa rebeldia, por contrariar esse princípio tão sagrado que é o casamento, que é a união conjugal. E para concluir o segundo ponto, é válido a gente ressaltar que o sexo é uma bênção de Deus para o homem. Às vezes tem algumas pessoas que têm dificuldade para entender essa questão. Para algumas pessoas o sexo é imundo, é imoral, é pecaminoso de qualquer forma, mas isso não é verdade. Não é à toa que o Espírito Santo dedicou um livro inteiro para falar do amor de um homem e de uma mulher, para abordar esse tema dessa nossa atividade sexual. O livro de Cântaros de Salomão, 8 capítulos totalmente dedicado a esse tema e com mensagens de Deus para os nossos corações, para que nós possamos viver como casais, à luz da palavra de Deus, uma vida sexual ativa e glorificando o nome de nosso Deus. Então, a atividade sexual, quando ela está dentro do padrão divino, quando ela está de acordo com a mensagem de Deus, essa atividade sexual, esse relacionamento sexual, ele é algo que não somente agrada a Deus, mas também glorifica o nome do Senhor nosso Deus na nossa vida. E aqui eu me lembro de Paulo quando ele diz: façai tudo para a glória de Deus. E nós podemos aqui incluir o sexo
nesse tudo. Então, tudo seja para a glória do nome de Deus, inclusive a nossa atividade sexual. Dentro do casamento, dentro do matrimônio, dentro da união conjugal, para que o nome de nosso Deus, o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, seja glorificado através de nós. E chegamos para o nosso terceiro e último ponto, que traz o tema as distorções da sexualidade. E aqui nós temos a fornicação, o adultério, o homossexualismo e a infame da ideologia de gênero. Quando nós falamos de fornicação, é sabido de todos nós que fornicação é o pecado sexual cometido por dois jovens que ainda não são casados e totalmente descompromissados, sem nenhuma responsabilidade e sem nenhuma intenção de constituir uma família. E aqui eu quero aproveitar para trazer algo que eu entendo ser muito importante para a nossa compreensão. O que eu quero falar? Eu quero fazer uma distinção entre o sexo praticado por dois jovens que não têm a mínima intenção de constituir uma família e o sexo praticado por duas pessoas adultas, maduras, que convivem na união estável. Eu entendo que aqui há uma grande diferença. Eu não estou aqui dizendo que é correto viver na união estável. Muito pelo contrário. Você que está vivendo em uma união estável, o meu conselho para você é que você regularize a sua situação conjugal, tanto diante de Deus como também diante dos homens. Mas nós não podemos comparar, não podemos dizer que é a mesma coisa o sexo praticado por dois jovens sem compromisso e o sexo praticado por duas pessoas maduras que estão vivendo sob o mesmo teto no chamado união estável. Aliás, eu quero aqui dizer o seguinte, que tem algumas pessoas que estão vivendo na união estável e não querem se casar exatamente por quê? Porque pensam o seguinte, pensam que se casando legalmente, assinando o contrato de casamento, e se porventura chega lá na frente não der certo, aí se separa e tem toda a liberdade para casar de novo porque não assinaram o contrato de casamento. Eu quero dizer para você que você está redondamente enganado, porque o enlace matrimonial ele acontece em dois momentos. Ele acontece nessa celebração social que a gente faz, que é a festa, que é a celebração do casamento, a cerimônia, a assinatura do contrato e com as testemunhas e tudo, mas também ele acontece através do relacionamento sexual. Eu sempre falo isso nas igrejas por onde eu passo, eu sempre alerto os irmãos para essa questão, porque tem muita gente por aí pulando de galho em galho, tá com uma mulher hoje e amanhã já tá com outra, e a mulher é da mesma forma, tá com um homem hoje e amanhã tá com outro, e pensando que pelo fato de não ter assinado o contrato do casamento, está livre para casar, está livre para se unir com quem quiser. Você está enganado, porque diante de Deus, no momento que você pegou uma mulher e colocou debaixo do mesmo teto que você, ou no momento que você, mulher, aceitou entrar debaixo do mesmo teto com este homem, diante de Deus, através do relacionamento sexual, vocês já firmaram uma aliança, vocês têm um compromisso um com o outro, tanto quanto se vocês já tivessem assinado o contrato social do casamento. Não há diferença. Eu me arrisco até dizer que a ligação espiritual entre o casal, a ligação que Deus diz assim, unir-se-á a sua mulher, serão os dois uma só carne, não acontece através da assinatura do contrato social do casamento, não. Ele acontece através do ato sexual. Então, por essa razão, você
que já está vivendo na união estável, o que você tem que fazer é regularizar a sua situação. Não fique pensando que se você sair desse relacionamento de união estável que você está hoje, que amanhã você já pode casar com outra pessoa. No caso, o homem casar com outra mulher e a mulher casar com outro homem. Nananina, não. Porque vocês têm um compromisso, vocês firmaram família. Aliás, tem alguns casais que já têm até filhos. Já são famílias. E o Estado reconhece a união estável. E você imagina que Deus não vai reconhecer essa união? Então, você não tem que se separar, você não tem que pensar no divórcio, você tem que pensar em regularizar a sua situação para que o nome de Deus seja glorificado na sua vida. A fidelidade conjugal é um mal tão terrível que, nas palavras de Jesus, é um dos poucos motivos para o rompimento de um relacionamento conjugal, que nesse caso o outro é a morte. É uma coisa tão satânica, é uma coisa tão diabólica, que é capaz de romper os laços do matrimônio. É capaz de quebrar a aliança constituída no matrimônio. Infelizmente, não são poucos os homens e mulheres que têm doado os seus corpos, as suas mentes, os seus corações para essa prática tão danosa, tão destrutiva para o casamento, tão destrutiva para a vida familiar. E aqui, quando isso acontece, ela não destrói apenas a vida do casal, ela também destrói a vida do filho, deixa traumas e marcas que jamais poderão ser apagados. E o adultério é uma coisa tão satânica, o adultério é uma coisa tão terrível, que Jesus nos alertou dizendo que quaisquer que olhar para uma mulher e no seu coração intencionar relacionamento sexual com ela, já cometeu adultério. Aqui Jesus vai lá na raiz do problema. Jesus diz assim, olha, o adultério ele não acontece apenas quando você consuma ele. Ele acontece quando você começa a arquitetar, quando você planeja na sua mente. Ele começa quando você planeja no seu coração e não quando você consuma. Então, por isso que Jesus vai lá na raiz e diz, olha, aquele que atentar, aquele que olhar para uma mulher e desejar no seu coração, na verdade, já cometeu adultério com ela. O meu conselho para a igreja de Jesus Cristo é que fujamos da aparência do mal. Façamos como Jó, que fez um acordo com seus olhos para não olhar para mulheres alheias. Sejamos fiéis ao nosso cônjuge, sejamos fiéis ao nosso Deus, sejamos fiéis à palavra de Deus e fujamos da aparência do mal. E em relação aos pecados sexuais, adultério, fornicação, eu quero falar uma coisa para vocês. São coisas tão terríveis que a Bíblia nos instrui, nos ensina a fugir desses desejos, a fugir desse mal. Se a gente for fazer aqui uma comparação, a Bíblia diz assim, resisti o diabo e ele fugirá de vós. Mas falando do mal, falando dos pecados sexuais, falando dos desejos da carne, Paulo diz para Timóteo, foge dos desejos da tua mocidade. Porque se a gente ficar, meu irmão, para fugir, para escapar das garras desse laço do inimigo, não é coisa fácil não. Então, que o Espírito de Deus nos ajude, possamos pautar a nossa vida pela santa e gloriosa palavra de Deus e assim escaparmos desse mal, dessa praga chamada adultério. Quanto à questão do homossexualismo, aqui eu quero deixar bem claro, não sei quantas pessoas vão assistir esse vídeo e quem vai assistir, mas eu quero deixar bem claro para as pessoas, porque o diabo tem colocado na mente, na cabeça dos homens, que a igreja, que os crentes, que os evangélicos odeiam os gays, que os evangélicos têm discurso de ódio contra os gays. Isso não é verdade. Jesus Cristo ama a todos os homens, inclusive os gays. E assim como Jesus Cristo salva qualquer outra pessoa, ele também salva o gay, ele também salva a lésbica. Então não há discurso de ódio. Muito pelo contrário, a igreja ama essas pessoas.
E nós convidamos essas pessoas a vir experimentar fazer uma aliança com Jesus Cristo e deixar as suas práticas pecaminosas, deixar as suas práticas contrárias aos princípios estabelecidos por Deus, entregar sua vida para Jesus, porque o amor de Deus é grande pela vida dessas pessoas. E nós, como Igreja de Jesus Cristo, também amamos essas pessoas. Nós amamos os homossexuais. Tanto amamos que oramos por eles, oramos para que eles se convertam ao Senhor e abandonem as práticas do pecado. Uma coisa que a gente pode observar nesse sentido é que o que tem de denominações se dizendo cristãs, evangélicas, e que tem feito verdadeiros malabarismos com a palavra de Deus para naturalizar essa prática do homossexualismo, não está no gibi. Esse não é uma questão só da igreja brasileira, não é uma questão só da sociedade brasileira, muito pelo contrário. Isso é algo isso é uma pauta que tem dominado as discussões no mundo inteiro. E aqui tem mais uma coisa interessante, é que já se falaram de tudo em relação à prática do homossexualismo. Já falaram que era questão de gene, que a pessoa já nascia com essa tendência, nascia homossexual, mas aí, agora recentemente, a gente viu uma pesquisa que foi feita nos Estados Unidos com 500 mil de pessoas, e o que se pôde constatar é que não há um gene gay. Então, ou seja, ninguém nasce gay. Na verdade, o que vai determinar essa opção sexual do indivíduo é o meio social do qual ele faz parte. Por isso, pais, eu quero aproveitar aqui para alertar vocês: cuidado com os brinquedos que vocês dão para os vossos filhos, cuidado com os desenhos animados que vocês deixam os vossos filhos assistirem. Eu estava observando recentemente, alguém postou aí um vídeo nas redes sociais que chegou no mercado para comprar um brinquedo para sua filha, e estava lá um boneco que não se sabe que aquilo se é um boneco ou se é uma boneca, porque vinha com um negócio lá com roupa de homem, roupa de mulher, cabelo de homem, cabelo de mulher. Então a criança poderia, com o mesmo objeto, fazer um boneco, no caso como que se fosse um homem, ou então fazer uma boneca como que se fosse uma mulher. O que é isso? Isso é o diabo, isso é a ideologia maligna trabalhando, desconstruindo os princípios divinos na mente das nossas crianças. Eu sei, Igreja de Jesus Cristo, que essa batalha não é uma batalha fácil, porque nós estamos lutando contra o espírito do anticristo, mas vamos lutar, vamos resistir até o nosso último dia aqui na terra. Seremos resistência ao espírito do anticristo. Então, cuidado com a roupa que você compra para o seu filho, onde você leva o seu filho, com quem o seu filho convive, aonde o seu filho anda, porque, segundo a pesquisa constatou, um dos fatores determinantes é exatamente o meio social que o indivíduo convive. Então, que tenhamos cuidado dos nossos filhos e que oremos e que possamos instruir os nossos filhos à luz da palavra de Deus, para que eles possam crescer sarados e assim glorificar a Deus em suas vidas. São muitos os argumentos utilizados por esses grupos ideológicos para justificar e naturalizar o relacionamento homossexual. Mas a verdade é que quando o apóstolo Paulo escreve para a igreja de Roma, ele deixa bem claro que homens e mulheres naquele momento, naquele período, haviam deixado o uso natural das suas atividades sexuais e se inflamaram, homem com homem, mulher com mulher. Então a atividade do homossexualismo pode ser muita coisa, menos uma coisa natural. Então, como eu já falei, como Igreja de Jesus Cristo, cabe a nós respeitar o ser humano, mas nunca concordar, nunca aceitar a prática do homossexualismo como uma coisa natural. Porque, como eu já falei, ela pode ser tudo, menos algo natural. A Bíblia chama a tal prática de abominação, de tão terrível que é
a prática do homossexualismo. E nós não podemos nos conformar com esse mundo, mas que possamos cumprir aquilo que Paulo disse para os romanos: não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Quanto à questão da ideologia de gênero, que é também tão destrutivo para a sociedade, tão destrutivo para o indivíduo, mas que infelizmente tem dominado os debates nas nossas escolas, mentes dominadas pelo mal, afirmando que o sexo masculino ou feminino é uma construção sociocultural. Isso pode ser mudado, que o ser humano, que a pessoa, que o indivíduo pode ser o que quiser, né? O indivíduo que nasceu homem pode ser mulher, o indivíduo que nasceu mulher pode ser homem. Aliás, ele pode ser até um gato, pode ser um cachorro, ele pode ser o que quiser, que infelizmente a gente já está vendo também relatos aí de pessoas que já se identificam como animais. Eu estava lendo essa semana passada uma jovem, aí não me lembro bem qual foi o país da Europa, mas que diz que é um gato que nasceu no corpo do ser humano. E é isso que a ideologia de gênero diz, que a pessoa pode ser o que quiser, que essa ideia do sexo masculino, sexo feminino, que é uma construção social, que não é um princípio, que não é uma regra universal, mas, como nós já vimos, à luz da santa e gloriosa palavra de Deus, Jesus Cristo foi muito claro em suas palavras quando ele diz que no princípio Deus criou macho e fêmea. Deus não criou o ser humano para ser um gato, Deus não criou o ser humano para ser um cachorro, para ser um cavalo, Deus não criou o homem para ser mulher, nem a mulher para ser homem. Deus criou macho e fêmea, macho para ser macho, a fêmea para ser fêmea, para se unirem nos laços matrimoniais, constituir uma família e procriar, perpetuar a raça humana e glorificar o nome de Deus através do relacionamento sexual. Então, que Deus em Cristo nos abençoe, meu querido. E aqui nós concluímos o nosso comentário. Mais uma vez eu peço a você que compartilhe esse vídeo o máximo que você puder. Você que ainda não se inscreveu no nosso canal, se inscreva, venha fazer parte dessa corrente do bem pela propagação do Evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, um abraço e até o próximo vídeo.